Olá, gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso canal Conectando com a Amy. Se você não me conhece, meu nome é Ana Paula e hoje estamos aqui na minha casa. Eu não vou estar gravando com o Marcos, tava chovendo e hoje tá muito frio, gente, muito frio, vai ser 3 graus aqui na minha cidade. E hoje o Marcos até me sugeriu, falou assim, Ana, fala sobre o tema, faz um vídeo sobre espiritualidade. Então hoje, gente, eu vou estar compartilhando com vocês uma experiência que eu tive há 17 anos atrás. Uma experiência, assim, pra mim foi muito marcante, muito profunda também, tá? Espero aí que vocês espero que faça alguma diferença na vida de vocês. E de fato isso aconteceu. É mais fácil falar o que aconteceu com a gente, né? Compartilhar uma experiência mais pessoal do que falar experiências às vezes de outras pessoas. Então aqui eu estou apresentando para vocês uma experiência que eu tive. Uma das experiências que eu tive, para mim foi uma das experiências mais marcantes. Sim, eu já tive várias experiências espirituais, quem sabe em outro vídeo eu posso compartilhar com vocês. Essa foi uma experiência espiritual, porém foi uma experiência em parte, digamos assim, no mundo mais físico, tá? Que também eu já tive experiências mais místicas, algumas ainda na infância e outras foram seguindo, assim, né? Então, gente, hoje eu vou falar de uma experiência que eu tive na época que eu trabalhava, há 17 anos atrás, eu trabalhava de recepcionista no hospital particular aqui da minha cidade. Como era um hospital particular, não tinha lá tanto movimento, né? Tinha movimento, mas não era aquele movimento de hospital conveniado com o SUS, por exemplo, um hospital de pronto-socorro. Então, na época, eu trabalhava de recepcionista nesse hospital. Então, eu trabalhava de segunda a sábado, sendo que sábado eu pegava, era meio período, eu pegava também uma hora mais tarde, né? Nos outros dias era das 8 até o horário que eu conseguisse sair. E no sábado era das 9 também até umas 2 horas, dependendo, tá? Então, gente, teve uma fase da minha vida na qual eu tava passando por uns problemas pessoais, a qual, assim, eu já tava meio que ficando saturada de tudo aquilo, meio que desesperada, pra falar bem a verdade. E, assim, eu tinha muito aquela coisa de oração, né? Então eu tinha muita oração, rezava bastante. Então eu tentava buscar, né, essa espiritualidade. Todos os dias de manhã eu fazia minhas orações e tal. Só que eu não tava conseguindo, até porque na época eu era nova, né? Uma pessoa com 18 para 19 anos dificilmente vai ter uma cabeça um pouco mais madura para resolver algumas coisas. E aquilo já tava me incomodando muito, não vou falar o que quero aqui não, obviamente, mas eram problemas assim pessoais assim que me incomodavam demais, estavam me desgastando demais e eu não estava sabendo como lidar com aquilo. Então, muitas vezes o trabalho para mim era um refúgio, digamos assim, né? Qual eu ficava ali um tempo, entre aspas, afastada de tudo aquilo. Então, teve uma vez que eu já estava muito cansada, assim, sabe aqueles momentos, não sei se você já teve esse momento de explodir, no sentido, eu não aguento mais isso. Foi o que aconteceu. Eu lembro que eu cheguei um dia de semana, no começo de semana, acho que terça-feira. Eu cheguei depois do almoço, né? Porque tinha 2 horas de almoço, eu cheguei, entrei pela porta do fundo lá do hospital, que era para onde os funcionários entravam. E antes de me dirigir para o outro lado do hospital, que era a recepção, eu passei no banheiro lá. E eu lembro que tava muito calor. Na época, tava quente, assim, eu tava vermelha, e eu cheguei, eu fui lavar o rosto assim, dar uma, me recompor, porque eu também tava chorando, os olhos estavam meio vermelhos, eu não queria aparecer, pra trabalhar daquele jeito. Então, nesse momento assim de eu não aguento mais, eu lembro que eu olhei bem no espelho
e falei assim: meu Deus, você não escuta, você não me escuta, você não sabe o que eu tô passando. E, ai gente, eu lembro, eu me emociono, tá? Não, eu, de fato, assim, eu me desabafei, meio que eu briguei, na verdade eu briguei com Deus, briguei. Mas aquilo pra mim, assim, foi, sabe, desabafei. Poxa, você não tá vendo o que eu tô passando? Eu tô aqui, né, eu tô pedindo, eu tô orando, rezando, e você não vê o que eu tô passando? E eu briguei com Deus, gente, é sério. Tô falando aqui de uma maneira mais tranquila, mas de fato eu fui até um pouco agressiva. Aí eu terminei, me recompus ali, respirei e me dirigi lá pra trabalhar. Isso no começo da semana, né? E os dias foram se passando. No sábado, eu entrava para trabalhar mais tarde, eu trabalhava meio período. Então eu entrava 9 horas da manhã e ia até umas 2 horas por aí, dependendo de como estava o movimento ali do hospital, que na época era um hospital particular. Então ele não... assim, o movimento dele não era tanto, né? Tinha dias que tinha mais, tinha dias que era menos. Mas como era um hospital particular, então o movimento dele era bem mais tranquilo. E eu cheguei no sábado, me dirigi lá pra cantina, fui tomar café e tal. Aí eu fui pro consultório lá do médico que atendia, eu dei uma ajeitada, uma organizada lá. E depois fui pra frente, pra recepção, porque daí sábado ficava tudo fechado, então eu que abria, né? Então eu abri lá a porta, abri as cortinas e tal, fiquei lá um tempo. Passou um tempo lá, sei lá, uns 40 minutos por aí, entrou um grupo de pessoas, era pai, mãe, 2 filhos, tipo adolescentes, assim que eles estavam remarcando ali horário, né, pra levar alguns exames pro médico. E eu tava lá procurando horário pra eles na agenda e tal, e nesse momento eu vi que passou na frente do hospital, bem na frente, porque tinha entre a rua e a porta do hospital, assim, tinha como se fosse uma muretinha, né? Que entrava ali nas laterais, uma rampa, descia, que justamente era pra entrada de carros, questão de urgências e emergências ali. Então, entre a calçada do hospital e a rua, era um desnível, não sei se é isso que fala, era alto, sabe? A calçada não era baixa, era bem alta. E geralmente as pessoas passavam na rua, ou se passasse ali pela calçada, era mais perto da rua, né? Eu tava remarcando horário para essas pessoas e tal, e eu vi que passou na porta do hospital um homem, mas passou bem na porta do hospital, muito na porta do hospital, assim, sabe? Um homem alto, bem alto, com mochila nas costas. E como eu moro numa cidade do interior, e na época eu trabalhava de recepcionista no hospital, então eu conhecia muita gente, e eu percebi que aquele homem não era dali. Eu vi aquele homem passar, e eu pensei, ele não é daqui, né? E como a rodoviária ficava uma quadra pra cima do hospital, e ele tava com a mochila nas costas, então, né, alguém tava chegando ali. Mas ele passou bem na frente, assim, bem perto da porta, quase entrando, olhou pra dentro e seguiu reto. E eu terminei de atender as pessoas, fiquei ali, interfonava pra alguém, tipo, do hospital, lá da cozinha, lá posto de enfermagem e tal. Porque às vezes quando eu tava de bobeira, as pessoas estavam de bobeira também lá, a gente meio que conversava. E fiquei ali mais um tempo, tranquilo e tal. E de repente esse homem volta e ele entra no hospital. Mas assim, era um homem alto, ele tinha em torno de basicamente 2 metros de altura. Se não tinha, era 1,98 m, porque assim, tava beirando isso, ele era bem alto. E ele era bem encorpado, assim, ele não era gordo, mas ele era forte. E ele tinha uma barba assim, né, meio cerrada, meio moreno assim, um pouco mais moreno que eu, de óculos. E ele fazia lembrar também um primo meu. Enfim, e ele entrou e falou assim: será que tem alguma enfermeira para verificar a minha pressão? E eu falei assim: olha, eu
Eu não sei, porque agora de manhã as enfermeiras elas estão atendendo os pacientes que estão internados, então tinha uma rotina de dar banho, trocar as camas, fazer as medicação, tinha todo aquele processo, né? E tinha só 2 enfermeiras lá e naquele dia tinha até bastante gente internada. Então não ia, né? Eu falei assim, olha, tem uma farmácia, na verdade tem 2 farmácias que ficam bem perto daqui. Uma sabe pra cá, outra pra cá. Uma quadra e meia, 2 quadras no máximo. Aí ele falou assim, mas será que eu não tô passando bem? Será que não tem como elas verem a pressão? Aí eu peguei e fui lá no posto de enfermagem, falei com a amiga minha e ela falou assim, Ana, não dá, tá bem apurada, bem corrida e também o médico não tá aqui. Então, às vezes aconteceu alguma coisa com o paciente, a responsabilidade é do hospital. Então, eu peguei e voltei lá, falei assim, olha, no momento realmente não dá, as enfermeiras estão muito, né, elas têm medicação para fazer nos pacientes, não pode passar do horário. Aí eu falei assim, o senhor não quer realmente da farmácia? Ele tá mais perto e tal. Aí ele sentou numa poltrona que tinha perto do balcão. Então, assim, a entrada do hospital, tinha uma poltrona aqui, só uma, e tinha um balcão que eu ficava ali atrás, do qual eu atendia. Então a sala de espera era grande até, então tinha um sofá, os bancos pra lá, assim, sabe? Só tinha uma poltrona ali que ficava perto da bancada ali da recepção. Aí ele pegou, sentou lá e falou assim, olha, eu vou esperar. Eu pensei, você não tá doido? Se ele tá passando mal, se ele acha que a pressão dele não tá legal, tá alta, né? Ele deveria procurar pelo menos uma farmácia, alguma coisa. Mas ele sentou lá e eu peguei e ofereci uma água pra ele. Eu levei um copinho de água pra ele, ele agradeceu. E eu fiquei parada lá, atrás da recepção. Aí ele começou a me contar da vida dele. Aí ele me contou de onde que ele era, o que ele tava fazendo ali. Na época ele falou que era de Foz do Iguaçu, Paraná, né, aqui no Paraná. E ele falou que era de Foz e que tava ali pra visitar os sogros dele, né. O sogro dele que tava acamado e na qual ele gostava demais, assim, considerava como realmente pais dele, né. O sogro e a sogra dele começou a contar como ele conheceu a esposa dele, começou a contar dos filhos dele e tal, e E eu ali, assim, cruzado, assim, em pé, ouvindo, assim, né, o que ele tinha pra falar. De repente, eis que de repente ele para de falar tudo isso e ele começa a falar da minha vida. Eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. Eu não sabia nem quem que era, eu não sabia nem nome, nada, absolutamente nada. E ele começa a falar da minha vida, ele começa a falar coisas pessoais, coisas que só eu sabia. Ele começou a falar quais eram as orações que eu fazia de manhã antes de trabalhar. Ele começou a falar das minhas dúvidas na época a quais eu tinha ali. Então, assim, ele foi de uma profundeza, assim, violenta. E ele falou muitas coisas, muitas coisas. E eu entrei em choque. De fato, assim, eu não conseguia nem me mexer. E quando ele disse assim, ele olhou pra mim e falou assim, olha, Deus tá vendo o que você tá passando, não se preocupe com isso. Ele sabe o que você tá passando, ele sabe o que você vai passar na sua vida. Enfim, ele começou, nesse momento, assim, nesse ponto que ele disse isso, de fato eu me senti assim, eu acho que nudez, assim, não é bem a palavra, sabe? Sabe quando você tá num lugar assim que tem muita gente, de repente você se vê pelado ali, tipo a vergonha que você sente. Eu acho que não é mais ou menos comparado ao que eu senti naquele momento, porque aquele homem não estava vendo somente ali ele estava vendo meu eu profundo. Então as coisas que ele disse, muitas coisas eram muito pessoais, eram coisas minhas, ninguém sabia disso.
Então, porque a gente tem coisas que a gente conta para as pessoas mais próximas, obviamente, e tem coisas que a gente não conta, é coisa nossa, né? Nossos pensamentos, nossos sentimentos, enfim. E ele me disse, me revelou tudo aquilo. E eu entrei em estado de choque, porque isso nunca tinha acontecido comigo. Então, assim, no começo da semana eu esbravejei, eu briguei com Deus, né? Contestei Deus, na verdade. Porque, será que você existe mesmo? Se você existisse, você estaria vendo o que eu tava passando, entende? O que eu tô passando. Meio que eu contestei, briguei com Deus. Uma hora, assim, de desabafo. Talvez, não sei, infantilidade. Mas depois, no final de semana, parece um homem totalmente desconhecido. E do nada ele começa a falar tanta coisa pra mim, assim. Ele falou até as orações que eu fazia de manhã. Quem vai saber as orações que eu faço de manhã? Eu tava lá no meu quarto, levantava, fazia minha oração ali no pensamento. E aquele homem me disse tudo aquilo. E ele me disse também algumas coisas, não dando previsão do futuro, digamos assim, né? Mas dando nuances do meu futuro, e falou bastante coisas, falou que iria ter muitos muros na minha vida, só Jesus poderia abaixá-los para mim. Assim, muitas coisas, muitas revelações, assim, eu não vou entrar muito em contexto, porque são coisas muito pessoais, mas eu quero que vocês só peguem o X da questão. Então ele falou muito, e o interessante, o tempo que aquele homem estava ali, o telefone não tocou, ninguém interfonou ali pra frente, né? Alguém do hospital mesmo, né? Poderia ligar ali na recepção, não ligou ninguém de fora, não ligou ninguém na recepção, não entrou ninguém do hospital, não saiu ninguém do hospital, não foi ninguém lá na frente, tipo, nenhuma dos funcionários ali, que às vezes liga lá pra conversar comigo ou perguntar alguma coisa. Nada, absolutamente nada, e ninguém passou ou interrompeu aquela conversa. É como se o tempo tivesse parado. E toda vez, tipo, cada vez que ele falava mais, que ele ia mais dentro do meu interior, eu sentia um temor muito grande, porque meu Deus do céu, sabe? É uma coisa assim que, de fato, eu entrei em choque, eu não conseguia nem me mexer, eu não conseguia nem falar. Eu paralisei, sabe o Chaves lá, quando paralisa, mais ou menos isso, eu paralisei no momento. E, de fato, isso foi uma das experiências mais marcantes que eu tive. E que, realmente, Deus falou pra mim, olha, eu tô vendo o que você tá passando, eu tô aqui, não se preocupe. Né? E ele fala isso constantemente pra gente, quando a gente de fato perde a nossa fé, a nossa crença, a gente pensa assim, poxa, se Deus existe, porque eu tô passando por isso. Enfim, mas Deus realmente está vendo o que a gente tá passando, né? Sempre, todo momento, Ele está onipresente, onisciente, onipotente, né? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então eu queria compartilhar isso com vocês. E para finalizar essa história, ele falou tudo que tinha que falar, me deixou aquele estado de choque, ao mesmo tempo estado de espanto, ao mesmo tempo estado de temor. Porque é a mesma coisa quando você está diante de algo muito grande, uma coisa gigantesca, e você sente um pouco daquele temor. Eu senti muito isso, eu senti um pouco de medo também. Não aquele medo de, ai meu Deus, eu estou com medo. Não, mas um medo assim, poxa, que o cara tá falando coisa de mim que ninguém sabia, entende? Só eu sabia. Então, eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida. E o engraçado aqui, engraçado não, mas ele pediu pra mim sempre ler um determinado capítulo de Coríntios, segunda carta a Coríntios, capítulo 12, que fala sobre os dons do Espírito Santo. Na época, gente, eu era uma pessoa, eu cresci numa família bem católica, né? Eu frequentava bastante a igreja e tal, hoje não mais, mas na época eu
cresci dentro da crença do catolicismo, embora minha avó paterna, ela era médium, ela tinha abandonado, na época que eu nasci ela já não trabalhava mais, ela trabalhou só um tempo, depois ela acabou, por outros motivos, ela acabou se mudando, acabou, enfim, não atendendo mais, mas ela era kardecista, né, espírito kardecista, e era médium de cura que ela era. E na época, assim, eu não dava muita atenção pra isso, sabe? A família sempre tentou encobrir bastante esse fato, não gostavam muito de a gente falar sobre o assunto. Enfim, mas eu era uma pessoa assim, continuo sendo uma pessoa de muita fé, mas hoje eu prefiro estudar mais o espiritualismo de várias formas, de vários ângulos, né? Eu não gosto muito de prender a um tipo de religião, ok? Eu gosto de ser espiritualista, mas tento praticar aí o evangelho, né, de Jesus, tento ser uma pessoa cristã. Quando eu falo tento ser uma pessoa cristã, gente, porque no meu pensamento só uma pessoa cristã é aquele que pratica o que Jesus deixou, pelo menos um terço do que Jesus deixou, né? É praticar a sua moral, é praticar os seus ensinamentos que levam até o Pai. Foi isso que ele disse, né? Então, quando a gente fala que é uma pessoa que a gente é cristão mesmo, é que a gente realmente pratica aquilo que Jesus trouxe, aquilo que Jesus veio trazer, né? A palavra, a verdade, né? Então, voltando lá, já tô saindo do assunto, voltando lá, então aquele homem, ele simplesmente, eu tava lá naquele estado de choque, ele simplesmente levantou, foi até um cheirinho ali, jogou o copo d'água, agradeceu pela água, e olhou pra mim e perguntou o meu nome. Nesse momento, eu não conseguia nem responder, não saía voz. Eu fiquei paralisada, com muita dificuldade, e eu falei meu nome. Ai, Ana Paula. Sabe, quando não sabe nem voz direito. Aí eu olhei pra ele, perguntei o nome dele e ele me disse. Aquele nome tá na minha cabeça até hoje. E na época ele disse que era de uma igreja evangélica, né? Que ele ia nessa igreja evangélica. E, digamos assim, é uma igreja que na época, gente, assim, é meio complicado falar isso. Porque de todas as pessoas, elas têm um certo receio entre uma igreja e outra igreja, enfim, uma crença e outra crença e tal. Porque a gente não conhece, não sabe, né? Claro, existem muitos golpistas, existem muitos, aquelas pessoas que tentam tirar do povo usando a palavra de Deus, isso existe em todo lugar, isso existe em toda crença e todo segmento, né? Basta a gente discernir, de fato, a gente precisa ter discernimento para seguir realmente aquilo que é o certo, tenta pelo menos ser o certo, né? Fazer o correto ali. Mas na época eu tinha um certo receio dessa igreja, que as pessoas às vezes falavam que ia lá e tal, e eu achava uma coisa assim, muito teatral, sabe? Muito teatral, assim. E eu sempre duvidei muito, sabe? Pra falar bem a verdade. Mas eu acho que ele, no final das contas, ele falou isso porque pra desmistificar um pouco essa coisa sobre religião, o qual é um paradigma que eu quebrei mais tarde. Bem mais tarde, pra falar a verdade, né? De falar que essa igreja é isso, essa igreja é aquilo. Hoje em dia eu acho ridículo isso, totalmente ridículo. Eu acho que se você segue a sua religião de acordo com que aquela religião te acrescenta algo para ser melhor, para estar cada vez mais em conexão com Deus. A religião, ela serve para isso, né? Ela serve para te religar ali com o Criador, com Deus, com a espiritualidade. Então, assim, não é essa religião que é certa, eu não acredito que existe uma religião certa ou uma religião errada. Não vamos entrar aqui no assunto de religião, coisa um pouco mais complexa. Mas, assim, no meu ponto de vista, hoje eu não vou falar que eu sigo isso ou sigo aquilo, ok? Hoje eu busco conhecimento de uma forma um pouco racional, porque de fato eu acredito que a fé ela tem que ser racionalizada, pra gente não entrar muito no fanatismo.
Mas aquele homem foi embora e eu fiquei naquele estado, choque. E eu acabei, passou um tempo, uma amiga minha que trabalhava na parte de enfermagem, ela foi lá na frente e ela olhou pra mim e disse: Ana, o que aconteceu? Você tá pálida, branca, tipo, parece que não tinha sangue no meu corpo, a minha boca tava roxa, sabe? Tava parecendo uma, sei lá, uma defunta, não sei. Eu tava muito pálida, com as minhas mãos super geladas, porque ela já é gelada por natureza, mas estavam mais geladas ainda. E tava com a minha boca roxa. Ai, meu Deus, de fato eu entrei no estado de choque. E aquilo pra mim mudou demais, né? Demais. Sempre quando eu passo por umas situações assim mais complicadas, eu sempre penso nisso. Falo assim, olha, Deus tá aqui, Ele tá cuidando de mim. Se é pra mim passar por isso, que me dê discernimento pra passar de uma forma correta, uma forma tranquila. Tem uma passagem na Bíblia, não vou lembrar qual que diz que a nossa fé é que nem o ouro que é provado no fogo. É uma coisa assim, né? Então, de fato, é isso, gente. Dificuldades todos nós vamos passar, uma hora e outra. Hoje eu vejo a dificuldade como uma forma de crescimento, né? Uma forma de evolução da nossa parte. De cada vez mais a gente consegue, de fato, passar por uma dificuldade de uma forma tranquila, de uma forma correta, a gente consegue aprender com aquilo, a gente transcende mais um pouco, é um degrau a mais perto do Criador. E as dificuldades também servem para... Eu hoje olho as dificuldades como, assim, não te testar, mas te mostrar que falta algo para você aprender, algo que você ainda não sabe lidar com uma situação na qual você precisa aprender para você evoluir. Algo que tá te faltando, né? É a mesma coisa assim, quando a gente tá aprendendo lá os primeiros anos de escola, a gente vai aprendendo lá, né, as sílabas, né? Tipo, L com A é lá, L com E é lê, tá. Isso em todas as consoantes ali do alfabeto. É a mesma coisa a gente aprender metade do alfabeto e metade a gente não aprender. Então as dificuldades eu acho que são isso. São coisas a qual a gente ainda nos falta, a qual a gente precisa aprender. Então a gente tem que levantar nossa cabeça, a gente tem que olhar de uma perspectiva diferente, pensar o que Deus está me mostrando, o que eu preciso aprender. Sabe, gente, a vida, eu já tinha falado isso no vídeo anterior, a vida é um questionamento, assim. A gente precisa se questionar demais, parar de deixar a vida deixa a vida me levar. A gente precisa aprender a tomar as decisões corretas. A gente precisa aprender a olhar a direção a qual a gente está caminhando e perguntar, será que esse caminho está certo? Será que esse caminho é o meu caminho? Será que eu estou alinhada ali com o meu propósito ali de vida? A gente precisa ter essa consciência pra gente conseguir fazer as nossas escolhas mais corretas possíveis. E pensar que tudo passa. Tudo passa. Nada é pra sempre, nada é eterno. As coisas, elas sempre estão em movimento. Se você aprendeu algo, respira, entrega e segue, né? Uma coisa assim, 2 conselhos, o qual meu pai me falou na minha infância, o qual eu levo pra minha vida e pra mim são os maiores tesouros que eu tenho. Que a primeira coisa é a nossa consciência como uma sarça ardente. Independente de onde você estiver, ela sempre vai te acompanhar. E é ela que acusa nós dos nossos erros. Então a consciência pesa. Em determinado ponto ela vai pesar. Isso é fato. Às vezes as pessoas falam assim, fulano fez tal coisa e não se arrependeu por isso. É porque fulano fez aquilo e não se arrependeu por isso. Primeiro, você não tem nada a ver com a vida de fulano. O que nos compete
são as nossas ações, são o nosso crescimento. Fulano é o problema do fulano, né? Então uma das coisas que Jesus falou aí é que não julgar, né? Pra gente não julgar. Ok? Porque cada cabeça é uma sentença, não somos juízes, não podemos apontar dedos, não podemos julgar as pessoas. Cada um tem sua história já e não cabe a nós falar ou fazer alguma coisa, até porque nós não somos seres resolvidos. Temos muita coisa ainda para melhorar e quem melhora jamais vai apontar dedos, né, gente? Vamos combinar. Então, vamos olhar muito para dentro da gente, ver o caminho que a gente está seguindo, se questionar sempre. E que nem me disse meu pai, a consciência é uma sarça ardente, independente de onde você for, ela sempre estará contigo, sempre estará. Se você morre, a sua consciência vai com você, a sua consciência sempre vai estar ali. Então a gente precisa realmente, de fato, ter discernimento no que a gente está fazendo, se questionar bastante, ver o caminho que a gente está seguindo, ver as nossas atitudes. E se errou, como todo mundo erra, levantar, erguer a cabeça, aprender com os erros e seguir em frente. Sempre buscando aí fazer o certo. Ai, acho que eu falei demais, né, como sempre. Enfim, outro conselho que meu pai me deu foi que a gente nunca deve contrariar a nossa natureza. A gente sempre deve olhar dentro da gente. Sabe, aquilo que está dentro da gente, aquele sentimento que está dentro da gente, aquela intuição que vai, com certeza, nos guiar na nossa missão aí de vida. E quando a gente está olhando com esse olhar mais para dentro, a gente consegue tomar as decisões corretas. Quem nunca, né, gente? Quem nunca entrou aí, tipo, uma decisão que não sabia o que fazer? Ah, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? E agora? O que eu faço? Sempre olhe para dentro de você e se escute seus sentimentos, escute suas emoções, escute seus pensamentos, se escute, aquele olhar interior, sabe? Para você conseguir fazer a escolha certa, porque se você olhar para dentro de você, digamos assim, você não vai estar se contrariando para fazer alguma coisa. A gente não deve fazer algo contrariado, contra nossa vontade, contra a nossa moral, contra a nossa ética, contra o que a gente acredita. Então sempre ter esse olhar para dentro. E é isso. É aquilo que meu pai disse, não contrariar a natureza. Se você não está se sentindo bem naquilo, dê um jeito de colocar um ponto final naquilo, né? E começar a escrever de novo. Um ponto final não significa o fim, e sim um novo começo. Ó, filosofando. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar um pouco dessa experiência qual eu tive. Espero que ajude vocês de alguma forma. E sempre pense que nenhuma folha cai no chão se não for da vontade de Deus. A gente faz nossas escolhas, muitas vezes são escolhas erradas, mas o que a gente tem que fazer é aprender com isso, tá bom? Deus está vendo, Deus está olhando, mas que nem eu disse também no vídeo anterior, Ele não vai vir arrumar a bagunça que a gente faz. Tenhamos um pouco mais de maturidade para falar assim, olha, eu errei, eu vou arrumar isso e eu aprendi com isso. O que eu aprendi com isso? Eu aprendi isso, aprendi aquilo, aprendi isso, aprendi aquilo. Soltar, colocar um ponto final e começar a escrever de novo. Seguindo, claro, sempre a sua intuição, a sua natureza, nunca fazer algo que for contra a sua, que te contrarie de alguma forma, no sentido assim, eu tô fazendo isso por obrigação, jamais, ok? Então é isso, gente, espero ter ajudado, o vídeo não sei se ficou bom, mas não esqueçam disso, tá? Um grande abraço e até a próxima. Tchauzinho!